Fábio, ele falou, ó, nesse caso vocês estão dizendo que primeiro precisamos entender esses princípios, inflação e desemprego. É importante você aprender isso primeiro, Fábio, por quê? Porque imagine só, você pega uma notícia aleatória, você vê lá que a Austrália cortou relações com a China, por exemplo. Isso não vai fazer sentido para você se você não souber que eles são parceiros comerciais, que a China depende do ferro da Austrália, entendeu? Então você tem que entender a relação desses países, né? Por exemplo, o que eles mais produzem usa o ferro para ser feito. Então, se você para de vender o ferro para a China, pode aumentar o desemprego, pode gerar inflação, pode, enfim, é importante você entender esses dados primeiro para depois ir para a notícia, porque pegar uma notícia aleatória simplesmente e tentar interpretar é difícil demais. Então, às vezes o pessoal tem muita pressa, né? Assim, já quer sair entendendo, e assim, é um processo longo. Assim, a gente que, sei lá, tá há mais tempo, aí 1 ano, 2 anos, a gente vê que ainda não sabe pouco, porque é tanta informação, é a geopolítica, macroeconomia, tanto detalhe, tanta coisa que a gente nunca vai saber. Então, assim, comecem pelo básico mesmo, não já queiram já pegar a notícia e entender, porque realmente não vai acontecer, né? Então é preciso ter paciência, as pessoas vão se expor de formas diferentes, a ativos diferentes, uns vão se dar bem, outros vão se dar mal, uns vão ficar proporcionais, outros vão alavancar. Então tudo isso vai formar, vai moldando ali o diamante, né? Então tem que ter paciência mesmo. Que ele falou isso, então assim, para você entender essa engrenagem, então ali as principais, né, é PIB, taxa de desemprego, taxa de inflação e balança comercial, né? Aí tem a arrecadação do governo e a taxa de juros, né? Então, essas são as principais aí para você estudar. E aí vem os parceiros comerciais também, que é muito importante, né? Por causa disso que o Forex ele se torna tão seguro, por causa disso, por causa dos acordos comerciais. As moedas tendem a ficar num preço mediano por causa disso, porque os países estão comprando e vendendo entre eles, né? Até se a gente puder até acrescentar, já que já vou emendar um assunto, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Hoje mesmo, acho que a gente passou um tempo discutindo aqui antes da live, né, sobre um assunto, né, que é a questão lá do Japão. A gente estava discutindo assim, por que o Japão está com a moeda tão desvalorizada e mesmo assim a balança comercial deles lá tá em déficit, né? Eles estão, quando a moeda está pouco valorizada, quer dizer que ela está barata em relação às outras, né? Então seria mais fácil eles exportarem, né? Todo mundo vai querer comprar daquele local porque a moeda está barata e eles vão importar pouco, vão comprar pouco. Isso é o normal, acontece aqui no Brasil. O Brasil sempre está em superávit, por exemplo, porque a nossa moeda é pouco valorizada. Então a gente consegue exportar muito mais do que importar. Só que saiu essa semana lá do Japão que eles estão em déficit, né? Eles estão importando muito mais do que, ou importando mais do que exportando. E Marcelo, então a gente vê assim... Explica primeiro por que eles desvalorizaram, para concluir o raciocínio, entendeu? Então, aí que tá, aí que eu ia chegar. Por tudo que a gente estuda, o que a gente entende? Teoricamente, eles devem ter desvalorizado a moeda para exportar mais, né? E aumentar o seu dinheiro, aumentar seu capital, ficar em superávit, que é exatamente isso. Para proteger o emprego do japonês, né? Não ter o desemprego tão alto no meio da crise e tudo mais. Também, né? Porque se exportar mais também, vai ter mais trabalho, enfim. Tudo isso, uma coisa leva a outra. Só que não é o que aconteceu na prática, né? Então a gente estava justamente discutindo isso antes. Então a gente vê que, mesmo a gente sabendo dos princípios de tudo, às vezes a gente pode cair numa situação diferente, né? Porque o inesperado, como o Marco sempre fala, né? Que a gente pode cair numa situação que é diferente do que se prevê antes, né? Fazer um link aí com o que você está falando. A gente também tem que entender que a notícia, ela não é algo que vai te dar um gatilho de operação imediata. Às vezes é. Tá? É a incerteza, mais uma vez. Nem é, nem não é, melhor dizendo assim, né? Mas a gente tem que entender que isso é a formação de um cenário. É isso que a gente estava discutindo. Pode ser que o que está acontecendo, que a gente estava discutindo agora há pouco? O Japão está comprando muito material, está comprando muita commodity. Isso está fazendo com que ele estoque mais produto. Naturalmente, ele vai ter um crescimento a longo prazo, já que ele não consegue beneficiar tudo aquilo que ele comprou de forma imediata. Então, nós vamos ter recorrentes taxas subindo de vendas no Japão, né? De exportação no Japão. Então, é bom observar isso.
Quando você vê um índice saindo de um país, tanto ele é desvalorizado, tanto ele é atrasado, como ele não te dá uma perspectiva futura. Então é bom a gente ficar ligado nisso, né? O Jonathan fez uma pergunta ali, ó. O Jonathan, ele perguntou: desvalorizar a moeda protege o emprego. Como? Porque assim, ó, Jonathan, se você abaixa o preço da moeda, imagine um carro da Toyota, que eles fabricam lá no Japão. Com a moeda do Japão desvalorizada, o carro fica mais barato também. Então imagine, você tem uma moeda valorizada no bolso, o franco suíço, enfim, alguma outra moeda valorizada, você vai pagar muito menos pelo carro lá no Japão. Então isso faz o quê? Eles produzirem mais carros, né? Você produzindo mais carros, você diminui o desemprego, porque sempre vai precisar de mais gente para produzir, entendeu? E com isso o PIB aumenta e o desemprego abaixa. Então é por isso que desvalorizando a moeda, o desemprego abaixa também. Quanto maior a demanda, maior a mão de obra. Interessante, assim, por isso que a gente mudou essa live aqui para papo de trader, né? Porque você vê, a gente não tinha conseguido entender por que tinha acontecido isso. Porque a gente já está conversando a semana, tá inclusive no grupo lá do Consist App, né? Tem um rapaz do grupo lá que mora no Japão e ele falou isso, né? Que o governo prefere manter a moeda desvalorizada, né? Prefere manter a moeda desvalorizada. Por quê? Por causa disso, né? Para exportar mais e para gerar mais emprego dentro do país e vender mais para fora, né? Aí quando vem a balança comercial, né, vem um déficit maior, desde 2014 não vinha um número tão baixo, né? Aí você fica pensando, puxa, mas então não está surtindo efeito, né? Eles desvalorizaram a moeda para aumentar as exportações, mas eles estão comprando mais do que vendendo, né? Aí não faz sentido, né? E tanto que a gente estava conversando sobre isso, até a gente chegar nesse entendimento, que pode não ser o certo, né? Mas é o mais, né? O que mais se adequaria aí a esse ponto. E exatamente isso, né? Para eles poderem produzir, eles precisam comprar material, eles precisam comprar matéria-prima, né? Para poder fazer os seus produtos, né? Então, a primeiro momento, como eles vão produzir mais, eles têm que comprar mais, né? Tanto que a gente vê, até o Marcos citou o dado, né? Não é que baixou as exportações não baixaram. As importações que superaram as exportações, né? Enquanto um foi 24, o outro foi 21. O aumento da exportação foi 21 e o aumento da importação foi 24. Então, a diferença entre eles foi 3,14, se não me engano. Então, os dois subiram, né? Isso, então a importação, ela superou a exportação, então provavelmente é por causa disso, eles estão comprando mais matéria-prima, e a gente, por isso que é importante, agora a gente vai ficar de olho na balança comercial, né? Vai ficar de olho na balança comercial para conseguir entender esse ponto, se realmente essa é a jogada do governo japonês, né? E lembrando que todas as commodities, né, a matéria-prima está tudo muito caro, então assim, como o Japão é um país de indústria, né? Eles necessitam ter um investimento, e agora que está muito alto esse investimento, então precisa importar muito para depois estar conseguindo exportar, né? Caro e escasso, né? Porque tem muito produto que não tem. Escasso. Então, assim, eles nem estão conseguindo produzir tanto, né, automóveis, né? Então eles precisam manipular, de certa forma, o mercado para o mercado conduzir o seu consumo para onde tem produto. Então, isso é uma estratégia também dos países, né? Você não pode favorecer, você não pode estimular o consumo de um local que não tem como te entregar. Aquilo vai gerar um desejo e uma frustração no consumidor e vai impactar a venda. E olha que legal o Consist App, né? Você puxa as informações lá dos parceiros comerciais, né? Parceiros comerciais, o que mais o Japão compra, né? Hoje ele está comprando petróleo bruto, gás natural, briquetes de carvão, né? Tudo para produção. São as commodities mais caras hoje no mercado, né? O petróleo está nas máximas, o gás está nas máximas, né? Então, por mais que ele esteja comprando a mesma quantidade, ele está comprando mais caro. Exatamente. Então, E talvez se a moeda não tivesse desvalorizada, aí sim eles não iam estar conseguindo enfim, suprir essa demanda, porque eles vão ter que estar pagando muito caro e exportando muito barato. Então, não tem jeito, então, tem que estar barato. Era pior, né? Aumentar o preço, aumenta a concorrência, né? Exatamente. Deixa eu dar uma Ainda mais no ramo, né, que eles mais vendem, né?
falar uma coisa sobre parceria comercial, que é bem interessante. Por exemplo, assim, vamos imaginar o dólar, os Estados Unidos e o Canadá. São dois vizinhos ali. Aí, às vezes, tem aquele medo, o topo vai virar fundo, ou o fundo vai virar topo. Quando chega num fundo muito, muito forte, todo mundo fica com aquele medo e tal. Mas quando a gente estuda a parceria que esses dois países têm, como os dois estão ligados um com o outro, como um depende do outro, você vê que não é bem assim. Porque se vai muito para o fundo, não compensa para o Canadá vender para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos vender para o Canadá. E essa parceria é muito forte. Então essa parceria eles não vão deixar acabar essa parceria pelo preço da moeda. E a gente viu a inflação também do Japão, né? Já puxando o gancho do Japão, 0,5%, né? 0,5% a inflação do Japão. É um país que não tem inflação alta, né? Não tão alta quanto os outros, mas preocupa eles lá porque eles não são consumistas, né? Eles não estão acostumados com a inflação e 0,5% acaba sendo meio alta, inclusive porque preocupa por ter uma taxa de juros negativa, né? Então acaba sendo uma inflação alta. Aí vamos ver o que eles têm o limite, né? 2%, né? Se chegar a 2%, eles começam a pensar a subir a taxa de juros, né? Tem chão ainda para chegar a 2%. A inflação lá no Japão, ela é pior ainda do que em outros países, porque eles têm uma questão cultural lá de ter a deflação, né? Então, por exemplo, lá eu vou comprar uma TV, eu estou acostumado que essa TV vai estar cada vez mais barata, em vez de estar mais caro, como é normal em outros lugares, né? Então, agora com a inflação, conforme as coisas vão ficando mais caras, aí que eles estão comprando menos ainda, então é um problema econômico lá, né? Enfim, cada vez a economia lá vai piorando porque eles estão gastando menos e fazendo menos dinheiro circular lá. O Japão ele é muito traumatizado com essa questão de desvalorização da moeda e valorização da moeda. Principalmente valorização da moeda, porque depois, se vocês quiserem pesquisar, tem até no Consist também tem, tá? Lá na parte crises, lá no Japão, essa é a crise de 30 anos, né? Que o país não cresce, né? De recessão. O Acordo de Plaza é o nome, né? Acordo de Plaza. Eles fizeram o Acordo de Plaza e valorizou muito a moeda, tiveram que aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros para conter o aumento da moeda, e isso fez com que comprassem muito imóveis, e daí estourou uma bolha que há 30 anos o Japão ele não cresce, né? E era Tóquio, né? Era cotado para ser uma potência mundial, né? Junto com os Estados Unidos, né? A cidade de Tóquio, porque como ela estava crescendo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão cresceu muito, mas depois desse Acordo de Plaza aí, ficou 30 anos, né, mantendo uma média de PIB ali de 0,5%, 0,3% de crescimento ao ano, né? Se a gente puxar o dólar contra o ien, a gente vai ver que em 1982 o ien frente ao dólar estava custando 278 para 1, né? E aí nós tivemos uma grande crise, ele mergulhou a 84 de volta, subiu em 1998, ele subiu a 1,47. Eu também fiz uma postagem esses dias, quando antes da bolha do www, a bolha do .com, na verdade, no ano 2000, né, 2001, quando o ien também estava nas máximas, estava custando 147. Na postagem que eu fiz, eles estavam com medo de pular de 119 em 1998 para 120. E, na verdade, ele chegou a 147 nesse período, né? Ou seja, imagina a loucura da moeda. De lá para cá, ela caiu, foi a 78, mais ou menos em 2011. Então, você tem que ir pegando o histórico com as crises daquela moeda, né? Então, entenda como é que aquela moeda reage a um determinado comportamento do mundo. Depois você vai fazer isso com outra moeda, e daqui a pouco você está fixando o que está acontecendo e o mecanismo vai rodando na sua cabeça também, né? Só contextualizando, né? Que nem você falou, a moeda chegou a 270 mil ienes para você comprar $1, né? Foi nos anos 80, né? Isso, né? Isso. Você viu aí. Então, o dólar estava muito valorizado, né? Estava muito valorizado frente a outras moedas. Então, o presidente lá dos Estados Unidos resolveu chamar os parceiros lá, o presidente da
o primeiro-ministro da Alemanha na época, o presidente japonês, e falou assim, ó, pessoal, vamos jogar dólar no mercado, né? Vamos, para conseguir desvalorizar o dólar, que eu não estou conseguindo vender para ninguém, o dólar está muito caro, eu não estou conseguindo vender. E foi isso que aconteceu com o Japão, né? Aí o Japão, né, valorizou demais a sua moeda, aí inverteu, né? Aí você falou, ó, daí ele foi 84, aí tá vendo, ó? O gráfico mostrando o que aconteceu na crise, ó. Foi de 270, né? Isso, foi de 270 a 84, né? É isso que eu ia comentar. A gente tem aquela frase que fala assim, a gente tem que olhar a história para não cometer os mesmos erros, né? A gente às vezes olha o histórico ali, a gente estuda os gráficos pensando assim, onde que eu poderia ter ganho, né? Olha, aqui eu ia ter ganho muito. A gente tem que olhar também onde acho que o principal, onde eu poderia ter perdido, né? Olhando essas crises aí, que nem o Felipe falou, o que veio antes dessas grandes crises? Como é que a gente pode... Quais são os sinais que dá antes de uma grande crise, né? Como é que a gente pode se precaver? Porque em algum momento alguma crise vai vir. Então, como é que a gente percebe isso para se proteger, né? Se você vê uma notícia assim, ó, presidente dos Estados Unidos convoca presidentes parceiros para um acordo para desvalorizar a moeda. Como que você vai reagir, né? Exatamente. Então, isso tudo você já fica ligado, né? É uma notícia, às vezes... E às vezes esse tipo de notícia é uma notícia que não está nas capas de jornais. Né? É uma notícia que está lá no rodapé, lá, ó, presidente chama, porque eles não querem fazer um alarde, né? Porque às vezes o povo japonês lá pode não gostar. Né? Imagina quando aconteceu o Bretton Woods, quando o dólar soltou o lastro do ouro, né? Imagina a loucura que foi no mundo nessa época. Então a gente tem que ficar ligado, porque nós podemos estar vivendo uma época onde essa mudança de paradigma também está acontecendo. A gente está vendo isso acontecendo com as CBDCs, que são as novas moedas dos bancos centrais. Né? Então pode ser que daqui a pouco vire da cripto para as fiduciárias se transformando em moedas digitais. Nós já estamos vivendo isso. O Pix já é isso. Né? Ninguém tem mais... Eu nem gosto de andar com dinheiro em papel, ninguém gosta mais de andar com dinheiro em papel. As pessoas preferem. E cada vez mais a gente vai entregando esse controle para o Estado, né? Não sabia que vocês estavam ao vivo aí, gente. Que privilégio estar aí com vocês, hein? Privilégio nosso. Nossa. Que legal ver vocês aqui. Eu estava falando com o Danilo agora há pouco, né? Sobre a análise de vocês aí. E tá cada vez melhor. Vocês estão de parabéns aí, né? Vocês estão dando show, né? Estão dando show. São aí, seus olhos. São seus olhos. Que é nada. Eu tenho visto, assim, tenho acompanhado vocês e tá nota 10. Só não entendo quem não quer, né, Marco? A gente aprendeu com o melhor, né? Exatamente. Mas me conta aí o que vocês estão achando dessas situações. Eu peguei no meio do caminho, eu estava aqui também. Como é que está a situação geral aqui que vocês estão achando dessas situação de guerra e tudo mais aí que está tendo? A gente vai falar de guerra também, rapaz. Tá uma novela isso aí, né? Pior que novela das 8, né? Sai, não sai, e solta notícia que tá atacando, daqui a pouco tá recuando. Não, é interessante que isso não é só agora, né? A gente já vem falando disso desde setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, a gente surgiu aquele boom no TRAI, aquele boom no PLN, e ninguém sabia de onde vinha. A gente disse assim, ó, a Bielorrússia e a Polônia estão ali entrando em conflito, mas não era, né? Já era a Ucrânia e a Rússia que ia surgir alguma coisa. É o que a gente estava falando, né? Os sinais vão vindo pequenininhos. Não vai sair uma notícia avisando uma grande crise, um grande problema, uma grande guerra. Vai vindo de muito tempo antes, de pouquinho em pouquinho, né? O Marcos estava comentando ontem, lembra que a gente comentou a respeito, né? Você conseguiu fazer alguma análise, assim, daquela situação? Você mandou alguma coisa lá? Conta aí para mim, que até eu tô curioso. Das empresas bélicas, né? Como Isso. elas vão começar a se posicionar no mundo. Historicamente, quando essas situações de guerra, o produto mais caro, né, nesse momento, e que é vendido pelo próprio governo, porque a maioria dessas empresas são empresas ligadas ao governo, são empresas bélicas, né? Os Estados Unidos se levantaram assim depois da Segunda Guerra Mundial. Então, existem hoje 2, 3 empresas na Inglaterra que estão vendendo armamento para a Ucrânia, estão vendendo armamento para a Polônia. Essas bases de 150 mil soldados, por exemplo, ao redor
da Ucrânia, da Polônia e da Bielorrússia, isso depende de infraestrutura, então aumenta o consumo, é vendido mais material estrutural ali para eles. Então, estou pesquisando isso aí ainda aos poucos, dessas empresas bélicas, empresas que montam estruturas militares também, para exatamente a gente começar a especular isso aí, né, William? Exatamente. Exatamente. Eu estava até pensando assim, o interesse da guerra somente é interesse. Os Estados Unidos têm um grande lobby, né, na política, lá no Congresso de armamento, né? Então, a gente vê essa movimentação geral aí, causa um frenesi no mercado geral, né? Que a gente começa a ver assim, você vê o ouro disparou lá para cima, né? Hoje o índice, alguma coisa do índice já deu uma despencada boa, né? Coisa que as pessoas ficam sempre comentando, a gente sempre fala, o índice só sobe, né? Mas a gente que está observando questão de guerra, questão de informações aí que vêm por fora, a gente percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Mas estranho em que sentido, né? Estranho de que alguém está querendo fazer um lucro de bilhões, nesse caso, né? E você falou aquela informação lá a respeito do Biden, o que era mesmo, Marco? Quando o Biden, na verdade, assim, o Putin, ele apoiava muito o Trump, né? Ele sempre tinha uma relação muito próxima ao Trump, é tanto que existe a suspeita de que houve interferência russa na campanha do Trump. Quando o Biden, o filho do Biden, ele é ele é dono, CEO de uma empresa, Hunter, na verdade, de uma empresa de petróleo na Ucrânia, que vende gás e que distribui gás. E nesse momento a crise com a Rússia está acontecendo por conta da distribuição de gás. Imagina quem vai se favorecer quando cortarem o abastecimento da Rússia para a Europa. Quem vai vender gás, né? Quem vai vender gás é a empresa ucraniana. Então a Gazprom, que é a empresa russa, tende a desvalorizar, e aí a gente vai comprar a ação da empresa ucraniana se isso acontecer para valorizar, né? É interessante que a maioria dos países normalmente iria se desvalorizar em uma guerra, né? Mas os Estados Unidos é um país que, historicamente, toda vez que ele esteve numa guerra, ele valorizou, o dólar valoriza, em vez de cair numa guerra. Então, alguma coisa ele lucra com guerras ou com a possibilidade de uma guerra, né? Isso é verdade, Marcelo. E, inclusive, assim, eu estou me posicionando em alguns estoques, algumas ações de algumas empresas, justamente baseado naquilo que a gente entende do que vai valorizar. Eu estava até vendo, assim, essa questão desse treinamento militar que os caras estão fazendo. Os caras estão gastando bala, né? Os caras estão gastando chumbo, os caras estão gastando cobre, metal. Sem dó. Tem que trocar os tanques, tem que trocar a aeronave, quer dizer, quem fabrica motor para avião, né? Muita gente fica pensando, né, quem é que fabrica motores para avião. Há pouco tempo atrás eu pensei que a Rolls-Royce, por exemplo, só fabricava carro, né? Mas eles fabricam motor para avião, olha aí, ó. Pega e dá uma olhadinha nas ações. Então, a Honda era uma empresa de guerra, né? Ela precisou, a Yamaha era uma empresa de guerra que faz motos hoje. Então ela precisou mudar porque não tinha mais guerra. Então, essas empresas, elas têm ali guardado dentro do cofre delas a receita para a guerra, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje, porque... Hoje, né, Jonathan? Não é de hoje, porque esse dia eu vi um vídeo lá tem um estado nos Estados Unidos lá que tem um estoque de aviões, não sei se vocês viram esse vídeo aí. Não vi. 4.000 aviões, né? É um cemitério de aviões, né? Então, cada vez que tem guerra é fabricado mais aviões e vai deixando de lado lá. Então, você imagina, 4.000 aviões, né? No terreno. Então, não é de hoje que eles fazem essas jogadas, né? É uma justificativa para gastar, né? E uma coisa que talvez a gente esteja pensando, vocês que eu sempre falo, vocês estão de parabéns, que vocês estão, assim, mastigando informações, né? Notícias, de tal maneira que a notícia ela fica tão fácil para as pessoas comuns, a gente costuma dizer, entender como nós, né, como as pessoas que seguem vocês, seguem a gente, que é muito fácil a gente entender uma manipulação por detrás das coisas, né? É muito fácil para a gente imaginar. Talvez uma notícia dessa hoje, há 1, 2, 3, 4 anos atrás, a gente ia imaginar guerra porque precisa acontecer, porque realmente a Rússia é ruim, os Estados Unidos é bom, né, e coisa parecida, e a gente sempre tomava um partido. Já agora, com olhos de analistas, vamos dizer assim, né, que a gente está olhando notícias, e olhos de traders, principalmente de operações que nós fazemos, a gente vê um porquê por detrás das coisas sempre, né?
A gente tem que ver assim, será que os Estados Unidos é tão bonzinho a ponto de entrar numa guerra para defender um país pequeno, ou ele ganha algo com isso, né? E a Rússia também ganha algo com isso. Exatamente. Qual o interesse real, principalmente dos Estados Unidos? Eu penso assim, né? Essa questão, os Estados Unidos é o maior produtor de armas, praticamente, né? A gente sabe disso. Então, assim, qual é o interesse real por detrás disso? Pode dizer que nós estamos com material sucateado, temos que refazer tudo de novo. Quantos bilhões não vai ser gasto? E até para maquiar, né? A guerra é uma justificativa para maquiar gastos, né? A dívida dos Estados Unidos, não sei se alguém pode ver aí, o Marcos ou alguém assim, quantos trilhões de dólares está a dívida dos Estados Unidos, dívida interna? Qual é a dívida interna dos Estados Unidos hoje, nesse exato momento? Será que chegou a 100 trilhões de dólares, eu acho? 30 trilhões, chegou a 30 trilhões. 30 trilhões de pela dólares. Primeira vez na história. Imagina, para justificar essa dívida, eles precisam fazer alguma coisa, continuar imprimindo dinheiro, né? E para continuar imprimindo dinheiro, tem que fazer a economia funcionar. E para fazer a economia forma de diminuir a dívida é aumentando a quantidade de dinheiro, né? Exatamente. É tanto que eles imprimiram 9 trilhões ano passado. Imagina, 9 trilhões impressos e uma dívida de 30 agora, né? Aonde vai parar isso? Essa conta vai chegar algum dia? Essa conta nunca vai chegar um dia, né? E quem acaba pagando sempre quando há uma grande crise é as pessoas comuns, né? A gente viu a crise de 2008, até no filme lá, A Grande Aposta, mostrou, né? Quer dizer, quem dançou é aquele cara que foi hipotecar a casa lá, não tinha dinheiro para pagar, foi morar dentro de um carro. Né? Os bancos saíram numa boa, né? Os grandes lobistas saíram numa boa, e as pessoas pequenas, né? Os pequenos investidores, que dá para a gente falar assim hoje no nosso modo, os pequenos investidores que não sabem o que estão fazendo com o investimento, estão apostando numa subida ainda, digamos assim, do ouro, e a qualquer momento, digamos, o ouro despenca. Estão apostando numa subida de uma empresa que é famosa e de repente despenca, né? Ao passo que os grandes, eles já sabem o resultado de tudo isso, né? Basta agora a gente pegar e prestar atenção qual vai ser a nossa posição. E a gente sempre fala, qual a melhor posição para um trader que opera no mercado financeiro, independente se é Forex, B3, se é criptomoeda. A melhor posição quando numa situação dessa qual é? Dizem não fazer nada. Não fazer nada, né? Manter o seu nível de margem, né? Sempre lá alto, que é o que tem salvado a maioria das pessoas que operam, né? Com o nível de margem. Veio pandemia, passamos por a pandemia, veio flash crash, passamos por flash crash, porque a gente que eu digo assim, nós, né? Começamos a pensar igual aos grandes tubarões, aos grandes investidores. Isso foi a grande diferença, né? E essa sacada de vocês agora, de vocês sempre estar se reunindo toda semana para vocês conversarem sobre notícias, Marcel, Jonathan, Felipe, Marco Palmeiras, né? Cara, é sensacional, porque assim, ó, de uma maneira muito simples, vocês têm explicado para as pessoas, eu tenho acompanhado assim, que só não entende quem não quer as entrelinhas agora, que era o que todo mundo queria, né? Fala assim, peraí, mas essa notícia, ela realmente está querendo dizer só isso? Vocês conseguiram mostrar que não é só isso que tem uma notícia, né? E eu aprendi com o Marcos isso aí, viu, William? Foi assim, uma virada de chave na notícia também, porque eu já tinha aplicativo, já tinha feito aplicativo, e aí o Marcos falou um dia assim, ele falou assim, sempre que você vê uma notícia, pense ao contrário. Sempre que você vê uma notícia, pense ao contrário da notícia. E foi, realmente foi uma virada de chave. Assim. Hoje, toda notícia que eu vejo, eu penso ao contrário. Não pense, não pense o que ela quer te dizer. Não vá no que porque a notícia ela é plantada para você tomar uma ação que eles querem que você tome, né? Ontem mesmo eu estava estudando sobre o efeito manada, né? É interessantíssimo, né, como as pessoas usam e tendem a seguir uma manada em todas as coisas, né? E é fácil a gente ver esses canais de notícias comuns aí que são conhecidos. É incrível, né? Como o cara parece que ele implanta na cabeça da gente assim, compra forte, venda forte, compra forte. O cara fala assim, peraí, mas esse é um canal de notícia famoso. Se o cara tá falando que é para comprar forte, eu vou comprar forte. Já vi muita pessoa quebrar a conta. Porque, imagina, se o Warren Buffett chegasse para mim e falar, Willy, compre forte, eu acreditaria sim. Se ele fosse meu amigo, claro. Né? Se ele fosse meu amigão que tomasse Coca-Cola comigo, que ele gosta de Coca-Cola, né? Se ele fosse meu amigão sentado aqui do meu lado, que fala, Willy,
estou comprando tal ação e compre forte. Aí eu falo assim, estou escutando o próprio cara que está comprando as ações. Agora, analistas que estão falando isso aí, ó, se fosse fazer uma quebra de sigilo bancário da conta desse pessoal, vocês iam descobrir coisa, hein? Ó, quer ver um exemplo, William? Vocês não são pagos para falar aquilo que é verdade. Isso que para mim me chama muita atenção e me enche de orgulho. Vocês não estão sendo pagos para falar o que vocês estão falando. Perfeito. Você falou duas coisas, só bem rapidinho para poder eu não perder esse time. Falou duas coisas maravilhosas, que é o seguinte: o conceito de que o mercado fala muito, né, de skin the game, ou seja, da pele em risco. Só acredite naquelas pessoas que mostraram para você ali o MQL5, você sempre falou isso. Acredite nas pessoas que mostram que estão no mercado também. Agora, os especialistas de mesa, de bancada, aqueles caras que emitem a sua análise porque estão de terno e gravata, né? Agora tá todo Compra mundo aqui forte e venda forte, né, Marco? É besteira. É besteira. Bom, posso dar outro exemplo aqui de como as notícias chegam aqui um pouco diferente, né? Que é outro assunto que a gente ia falar hoje, é o que está acontecendo lá no Canadá. Eu estava lendo muito sobre o Canadá e as manifestações lá, e todas as notícias aqui chegam iguais. Se você colocar notícias do Canadá hoje, vai dizer o seguinte: manifestações de pessoas anti-vacina no Canadá. Só que eu fui pesquisando isso daí, e assim, 9 a cada 10 canadenses estão vacinados. A taxa de vacinação no Canadá está maior que nos Estados Unidos, que aqui no Brasil. Se você olhar o que os caminhoneiros estão reivindicando lá, eles não estão falando nada contra a vacina. Então, assim, por que aqui chega que são apenas pessoas anti-vacinas, estão fazendo manifestação ou algo assim, né? Realmente isso está acontecendo ou tem interesse lá do Canadá em exportar a notícia dessa forma, né? Ou até daqui do Brasil, né? De plantar notícia de tal forma, né? Essa que é a grande Exatamente. Inclusive a gente estava comentando antes aqui da live, né, que o primeiro-ministro lá do Canadá, é o Trudeau, né, acho que é o nome dele. Trudeau. É Trudeau, né? Ele chegou ao ponto agora que ele está bloqueando contas de pessoas que estão fazendo manifestações. Porque ele diz que ele entrou com uma lei, né, que é a lei de segurança, dizendo que são pessoas anti-vacina, enfim. Quais são os reais motivos por trás disso, né? Enfim, mas a questão é que o Canadá ainda vai sofrer, acho que por muito tempo aí, porque o primeiro-ministro hoje começou a prender pessoas que estão fazendo manifestações, bloquear contas, então isso daí ainda vai longe e capaz ainda de desvalorizar um pouco a moeda lá, né? Sabe o que me chamou a atenção também, Marcelo? É uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu sempre fui a favor da liberdade de expressão, né? Sempre fui a favor da liberdade de expressão, ou seja, o livre-arbítrio. As pessoas tinham que ter o livre-arbítrio também. Porém, quando a gente vê que os governos em geral têm a possibilidade de fazer um decreto e esse decreto se tornar lei, quer dizer, ninguém é dono de nada, né? Nós não somos dono nem do nosso próprio corpo, né? Da nossa casa, do lugar onde a gente está. A qualquer momento o governo pode decidir o que quer. Isso aí é absurdo, né? O cara bloquear a conta, né? Em alguns lugares está acontecendo muita coisa. Eu não, como dizer assim, eu sou totalmente neutro com respeito à política, né? Eu sou apolítico praticamente, não tenho partido político, nada. Mas eu vejo assim as movimentações das pessoas, às vezes, que elas estão se matando, assim como se mata por causa de um time de futebol, né? Se mata por um partido político e não vê o que está por detrás. Eu acho que o livre-arbítrio deveria ser uma coisa que todo mundo deveria exercer, né? E tomar suas decisões. Não você ser obrigado, muitas vezes, a tomar uma decisão contrária àquilo que você quer. E isso está se tornando como se fosse uma coisa obrigatória, né? E se a gente vê a história da humanidade em si, principalmente, você vê que muita coisa no passado foi cometido atrocidades gigantes pelo fato de você não ter o direito de você... não quer tomar vacina? Beleza, problema seu, né? Se você morrer, problema seu também. Se você sobreviver, problema seu também. Mas essa questão essas notícias que fazem com que a pessoa fique pensando, será que é, será que não é, né? Isso faz com que haja uma guerra muito grande, até mesmo interna dentro do país. Você vê lá no Canadá, né, que coisa, o cara teve que fugir, o primeiro-ministro. Isso, né? E isso é um ruído, né, Willy? O Estado mesmo cria uma situação onde ele sai de cena e entra em cena o povo brigando. Então, ninguém discute a atuação do governo nesse momento, né? Ninguém discute por que o governo está fazendo isso, aquilo, não. Agora, a situação que ele consegue formar é
a confusão ali entre esquerda e direita, entre dois times de futebol, e aí começa. É tudo absurdo, né? Que nem você fala assim, numa guerra, você não vê filho de presidente indo pra guerra, né? Filho de ministro, você só vê o povo mesmo indo morrer lá, né? Pelo país, né? Quem foge é o povo. Né? Eu sempre falava assim, eu brincava assim, podia fazer o seguinte, podia montar um ringue, botar o presidente de cada país lutar lá, quem viver, viverá, né? Mas quem ganha, ganhou, né? Era bom se o presidente dos Estados Unidos fosse o Schwarzenegger, né? Daí ia ficar bom. Mas o Biden não vai dar certo. Mas a gente brinca um pouquinho assim, mas eu sempre fico preocupado com essa questão assim, que a gente vê que as pessoas, elas querem impor algumas ideias para as pessoas, ou fazer a gente engolir algumas ideias. A gente fala em notícia, principalmente. Os canais de notícias são assim, eles fazem a gente engolir coisa que hoje vocês, se derem uma notícia para vocês, nesse tipo, compre forte, vende forte, falam, não, peraí, deixa eu tirar as minhas conclusões, deixa eu estudar para ver se é verdade ou não, né? Mas a maioria das pessoas continua ainda com aquela efeito manada, né? De querer seguir, não, se o cara tá falando isso, eu vou fazer assim. Vê lá o Boris Johnson, né? O cara falar que não podia sair, mas o cara tava fazendo festa. Exatamente. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Grande coisa. Eu costumo falar aqui que... eu costumo falar aqui que essas notícias, assim, a gente tem que ver de dois pontos, né? A gente já comentou isso aqui na live. No curto prazo, é o que a manada vai fazer, né? É onde a notícia quer levar o povo. Só que a gente tem que enxergar o que tem por trás, que é o que vai afetar no longo prazo, né? No longo prazo, que vai vir depois com aquela verdade ali, que mais cedo ou mais tarde vem à tona sempre, né? A verdade por trás da notícia. Vocês, essas notícias, assim, quem vai ficar gravada essa live, né? Eu falo para vocês que assistam, compartilhem com todas as pessoas que esses caras são sensacionais. Vocês, né, meus alunos e agora meus colegas de trabalho, vocês são sensacionais e eu não canso de dizer que vocês são o futuro da economia de todo o país, não só do Brasil, de todo o país vocês são o futuro, que quem olhar para você, para o Marcos, para o Marcel, para o Jonathan, para o Felipe, para todas as outras pessoas que a gente conhece, e quando vocês falando algo, falam assim, esses caras estão falando o que é real e sem ganhar nada, não estão sendo patrocinados por ninguém, né? Então, parabéns para vocês aí. Eu preciso sair, né? Eu tenho 5 horas, tenho que tomar café com a minha esposa. Já trazer, vou apanhar dela de volta. Um abraço para Luzia. Gente, obrigado mais uma vez e parabéns para vocês. Quero ver se a gente marca para a gente participar com vocês da próxima semana da notícia. Se for à tarde, eu consigo, né? Marcado. Sempre esse horário, William. Sempre sexta às 4. Sexta às 4. Tá marcado. E assim, parabéns, gente. Continue assim, continue com as notícias. Eu vou continuar escutando aqui no carro enquanto eu indo embora. E não tenho o que falar, não tenho palavras de saber que o orgulho que eu sinto em vocês aí, tá bom? Valeu, William. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, obrigado, tchau. William. Um abraço. Um abraço. Eu vou pegar esse gancho bem rapidinho aqui do William, que ele falou sobre notícia, porque se a gente procurar quem são os acionistas das principais canais de televisão, são os mesmos. Acho que foi você que me mandou uma notícia uma vez assim, não foi, Jonathan? Foi. Os mesmos acionistas majoritários de todos os canais de televisão. É impressionante. Um documentário, né, falou sobre isso. Exatamente. Eu vou pegar o gancho também, o que ele falou dessa questão da compra forte e venda forte que a gente vê lá no site da Investing, que a gente vê em todos os lugares. Pessoal, assim, uma dica que eu vou dar para vocês que eu aprendi com o tempo. A gente tem que ser responsável pelos nossos atos, gente, né? Não espere outra pessoa falar para você o que você tem que fazer, né? Tenta você mesmo, né? Pague o preço. O Felipe está pedindo para entrar aí, já vai entrar lá, Felipe. Exatamente, gente. Vamos assumir as nossas responsabilidades no mercado, né? Tem muita gente procurando alguém que fale para ela, compra GBPK de hoje, vende GBPK de hoje. Não, gente, procura entender por que você está vendendo uma paridade, porque vai ficar mais fácil para você com o tempo, né? Vira uma experiência. Você ganha experiência. Foi isso que a gente fez. Hoje, claro, eu não sou o dono da verdade. Eu não vou acertar todas as ordens, né? Eu não vou, né, vender e vai ficar positivo. Eu vou fazer, não é isso, né? O Willy mesmo assim, a gente sempre tem a incerteza. O mercado é muito grande. Eu sempre falo, o mercado é soberano sempre, né? Ele que vai ditar as regras do jogo, né? A gente só vai ter que jogar de acordo com as regras. Mas os atos, a gente tem que assumir isso, né?
A gente tem que estudar, tem que ir a fundo, aprender. É difícil, claro que é difícil, né? Pagar o preço. Tem uma frase que diz assim: quando nós não pagamos o preço, não, quando nós não pagamos o preço, alguém paga o preço por nós. Então, assim, pague o preço, né? Ou você paga o preço, ou então você vai pagar alguém para fazer alguma coisa para você. Então, pague o preço. Você vai aprender, você vai evoluir. Não existe nada que que evolua sem pagar o preço. Não existe. Eu costumo falar assim, a ideia do aplicativo, eu fui substituído pelo Pelé, mas voltei agora. Não, você tá de reserva. Tu é o reserva do Willian, cara. Tu é muito bom, cara. Pois é. Tava só aquecendo lá Muito fora. bem cotado como reserva do Willian. Então, mas voltando ao assunto, eu costumo falar que estudar notícias, estudar a macroeconomia dos países, estudar os parceiros, é um respeito que você tem pelo seu dinheiro suado. Porque eu particularmente, eu acho uma falta de respeito você colocar lá o seu dinheiro que você suou e você operar análise gráfica. É uma falta de respeito com o seu dinheiro. Então, por isso que a gente se aprofunda em fundamentalismo. Quando eu conheci o Willian me contou a história sobre... Eu contei para ele, cara, eu só tá certo, eu me dou mal e tal. E ele falou assim para mim: se eu te contar que tu não tá perdendo esse dinheiro pro mercado, tu tá perdendo esse dinheiro para a corretora. Aí eu me revoltei com aquilo, porque eu até aceito perder meu dinheiro pro mercado. Mas perder o dinheiro, eu aceitava, né? Porque agora eu não perco mais. Mas, mas assim, aceitar que você está sendo enganado, que você não está pagando o preço por aquele crescimento, ou que alguém está limitando o seu crescimento, é a mesma coisa de você não estudar, de você não se dedicar, de você não pagar o preço, de você não flutuar. Né? Você precisa, às vezes, dentro do que a gente opera do nosso operacional, você precisa flutuar, você precisa entender o que você fez de errado. Você abrir um lote grande, você está passando sufoco, você abriu um lote grande. Você está pagando sufoco, você está no sufoco, você ouviu o call, de repente, de alguém. E nós estamos num momento de reciclagem do mercado, né? Esse é um momento onde o mercado recicla, quebra pessoas, tira pessoas do mercado. A gente estava falando sobre isso. As pessoas que estão hoje no mercado não são as pessoas que estavam poucas. A maioria não são. Algumas ficaram. Alguém que pensa na sua vida a longo prazo, que quer ser investidor para o resto da vida, né? Porque você não pode medir o seu mês com um mês. Você não pode olhar para a sua operação em 10 dias. Minha esposa está operando agora, e aí às vezes ela abre uma operação e ela diz assim: abri errado. Está negativo. Aí 2 dias depois, a operação vermelha, ele diz: tá vendo? Abri errado. Eu disse: calma, calma. Aí dá um dia, a operação fica linda lá para ela. Ela fecha. Eu disse: agora, peraí. Pensa se estava errada a operação, né? É isso que a gente tem que fazer. Tem que ter paciência para esperar. A paciência mas mesmo que abra errado, né? Mesmo que a operação esteja errada, todo mundo pode errar. Claro. Agora, você tem que estar fazendo aquilo para você saber o porquê você errou e não repetir mais o erro, né? Se você só seguir outra pessoa, você não vai saber por que você errou, porque você acertou, você não vai saber como funcionou o raciocínio para aquela operação, né? Eu costumo comentar com o Felipe, né? Paciência é um fruto do espírito, né? Ele não é só para o mercado financeiro. Só que assim, eu comecei a aplicar ela na minha vida também, depois que eu comecei a aplicar ela no mercado financeiro. Porque eu sempre fui muito ansioso para as coisas. Hoje eu sou muito paciente. Né? E eu costumo falar para minha esposa também, falei: paciência, tem fé? Tem, então a fé exige paciência, então vamos ter paciência que as coisas vão acontecer. E aí você falou de fé, e se a gente puxar a definição de fé do mesmo lugar, ela diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem, né? Não tem nada a ver com tudo que as pessoas imaginam, assim, que a maioria das pessoas imaginam que muitas vezes é fé. Fé é você dar um passo sem saber se no degrau existe um degrau da frente, né? E aí de repente você começa a sentir o degrau. É você procurar tatear ali o interruptor da luz, sabendo que tem um interruptor, mas está tudo escuro. Isso é um pouco do que é fé, né? Uma hora você vai encontrar o interruptor e uma hora a luz vai acender e a escuridão vai embora. É mais ou menos isso quando a gente encontra a consistência do mercado, né? Eu tinha puxado aquela hora a pergunta do Matheus aqui sobre o minério de ferro, né? O Matheus perguntou sobre o minério de ferro, será que cai mais ainda nesse mês de fevereiro? A gente começou a falar disso, né? A gente comentou semana passada, o Marcel trouxe essa questão da China, né? Que ela
Na verdade, faz tempo que ela tenta manipular, né, esse preço do minério de ferro, porque ela usa muito minério de ferro, né? Então, mas essa semana realmente teve 5 quedas, né? 5 dias seguidos de queda. O que a gente falou semana passada, eu até vou dar um resuminho, porque a live semana passada a gente teve alguns probleminhas, né? Mas o principal fato é assim, a China está precisando muito de minério de ferro. A China, em março, vai voltar a produção da sua indústria ao normal, que estava parado. Então, assim, o preço do minério de ferro só vem subindo cada vez mais, estava muito caro, e para a China ela vai demandar muito minério de ferro, então, para a China é interessante que o preço baixe. Então, a China declarou, na semana passada, que ela iria, no futuro, diminuir muito a sua produção de aço. Segundo ela, para evitar poluição, limpar o ar da China e assim por diante. Agora, como todo mundo pode imaginar que, enfim, a China não é tão boazinha assim, que está querendo simplesmente limpar o ar do país, a gente chega à conclusão que eles estão falando algo para baixar o preço do minério de ferro. E foi realmente o que aconteceu, né? Desde semana passada até hoje vem baixando o preço, mas assim, a pergunta é, se vai continuar baixando? Desculpa, Marcos, pode falar. As pessoas ficam com medo e vai começar a sair, empresa vai começar a sair porque está sendo manipulado. Exatamente, manipulação, né? Só que assim, se o preço vai continuar baixando, eu acho, particularmente, né, muito difícil, porque em março volta a produção, e a gente está vendo que na China, lá nos portos, está baixando o estoque que eles têm de minério de ferro. Então, logo eles vão precisar estar comprando cada vez mais e demanda vai levar ao aumento de preço, não tem jeito. Olha a notícia que eu acabei de achar aqui, ó. Cotação do minério de ferro deve cair 34,1% em 2022. Não, você tem que imaginar essa notícia assim. Não imagina que essa notícia é verdade. Não. Você imagina quem lançou essa notícia para que essa notícia fosse verdade. Então, a tendência é essa pessoa ter muita força de mercado. Se ela tem esse interesse, ela tem muita força de mercado. Então, a tendência é o minério começar a ter uma alta volatilidade, né? Pegando esse gancho que o Marcelo já falou. Então vai ficar essa guerra do minério de ferro. Você vendo uma situação como essa, o que você deve fazer? Você deve começar a pensar 2 vezes em alguns ativos que têm prioridade no minério de ferro, né? Porque senão você vai ficar naquele topo, naquele fundo, de repente ele vai para algum lado, você não vai saber qual é. Perfeito. Quem lançou essa notícia aí, né? Ou tem bola de cristal, que sabe que vai desvalorizar, ou tem interesse que isso aconteça, né? Exatamente. Quem assina essa notícia é o consultor de negócios internacionais da FIENG, Alexandre Brito. Alexandre com sua bola de cristal cravou o número que vai cair esse ano. Vamos ver. Deixa salvo isso daí, fim do ano a gente vê se baixou mesmo. Mas se não cair, essa notícia pode ter certeza que ela some. Ninguém vai comentar mais ela depois. Olha aí. Poxa vida, olha. Gente, fala sobre o GBP-JPY. Quando será que vai acontecer? Obrigado, Ivanete. Poxa vida, eu tô posicionado lá. Eu espero que logo também, viu? Você está pegando atualmente a moeda, o país, né, GBP mais valorizado contra o mais desvalorizado. Você está pegando os dois extremos aí. A gente viu lá que, com os rumores da guerra na sexta-feira passada, o JPY valorizou bem, né? Eu acho que, assim, o JPY, ele tem uma boa projeção para esse ano, né? A gente não pode especular, né? A gente não... Eu vou fazer igual o cara do minério de ferro aí. Como eu quero que o JPY valorize, eu vou falar que ele vai valorizar, tá? Porque daí ele valoriza. Olha, estão quase 100 pessoas aí, ó. Eu acho que vai ter um impacto no mercado, né? Se todos nós vendermos forte o GBP e comprarmos Japão, será que a gente... Cadê o William? Chama o William de volta. Essa ação se chamava Bump, quando... O pessoal queria se juntar com criptomoeda para fazer a cripto subir, aí eles diziam que faziam um bump ali e daqui a pouco fazia a moeda subir, né, Marcelo? Assim, hoje em dia em criptomoeda, em empresa pequena, você consegue fazer isso, né? Mas em 2 nações dessas... Falando do GBP-JPY, pegando o gancho aí, ele subiu de 124 de março do ano passado, ele estava em 125, mais ou menos. Ele agora
ele está em 158, mais ou menos. Se eu não estiver pegando aqui na região errada, ele está 158. Mas é isso mesmo, ele está pertinho disso. Então é importante a gente entender que nós estamos numa variação de 25 mil pontos, né? Então, para ficar ligado aí que... Aí você tem que começar a imaginar assim, ele já andou 25 mil. Será que o Japão agora fortalece um pouco? E a relação desses dois países vai acontecer alguma coisa, né? Será que esse preço tá bom para os dois países, né? Onde é o preço bom para os dois países? Exatamente. Eu vi um rumor de aliança aí, né? Parceria comercial entre Japão e GBP, né? A GBP saindo da Europa e tá buscando parceiros, né? Já tem uma parceria com a Austrália, né? Estados Unidos, Nova Zelândia e buscando com o Japão também, né? Então, aí até me perguntaram, né? Será que tendo esse acordo comercial a moeda tende a ficar na mediana? Aí eu falei assim, bom, a gente tem que pensar em dois casos, né? Pode ser que ela busque a mediana, mas será que essa mediana é a mediana boa para os dois países? Será que eles acordaram isso, né? Será que o acordo deles é essa mediana que existe hoje? Ou será que eles acordaram um outro nível de preço? Aí a gente não sabe, né? E só para complementar também, falando sério agora sobre essa questão, assim, a gente nunca pode prever nada. Mas o GBP, né, o Reino Unido, vem agora de uma elevação de taxa de juros, né, que aconteceu no começo desse mês. Então, assim, a gente já comentou isso, a gente vai ter esse ano um sobe e desce dessas moedas dos países conforme ocorrer esses aumento de taxa de juros ou não. Então, é natural o GBP estar valorizado. O dia que o Japão possivelmente subir sua taxa de juros, ou um dia que o risco no mundo aumentar, talvez com uma possível guerra aí, que como a gente está vendo, né, se intensificar, se aumentar a tensão, o Japão também vai ter uma valorização e, enfim, como a gente sempre fala, é algo cíclico que é normal, esse sobe e desce aí. Exatamente. É normal, né? Eu espero muito do JPY esse ano, assim, vendo os dados econômicos, vendo macroeconomia, né? Tem dados muito bons. Dados e o fundamento é taxa de juros, né? A inflação é um fundamento importante para isso, a taxa de juros é um fundamento importante para isso. Então tem taxas boas aí, principalmente a taxa de inflação aí, 0,5%, né? Claro que para eles pode ser considerado alto, mas para o resto do mundo ainda é bem baixo, apesar de ter a taxa de juros negativa, porque a Suíça tem taxa de juros negativa, mas é 1,6%, né, a inflação agora. Então, realmente é muito preocupante. Mas o Japão, eu acho que esse ano pode ser que se destaque com uma das moedas aí que são moedas porto seguros, né? É uma moeda que o pessoal pode buscar. Estados Unidos envolvido em guerra, o euro está diretamente envolvido na guerra. Então, pode ser que eles busquem quem está de fora, né? Pode ser o ien, né? Vamos ver. É o que a gente espera aí que o Japão valorize, né? Vamos ver o que vai dar. Pegando o gancho aí, ó. Vai lá. Olha lá. Leleu Nóbrega, diante de toda essa peculiaridade do Japão, por que é considerado uma moeda forte? Por causa das suas empresas, né? É uma economia muito forte. Um dos motivos você acabou de falar, Jonathan, que é um porto seguro, né? É um lugar que o pessoal vai quando o mundo está com risco alto, quando existe crise nos países, enfim, guerra, crise, eles vão para o Japão, né? Imagina que ele não tem... principais parceiros dos Estados Unidos também, né? De acordos comerciais. Ele não joga risco sobre o seu capital, né? Ele chega a ponto de desvalorizar sua moeda para não prejudicar os seus negócios. Então, você tem que imaginar assim, imagina um multibilionário aí, um cara com 80 bilhões, 100 bilhões, como são os bilionários de grande escala. Ele vai colocar o dinheiro dele onde, né? Uma parte do dinheiro dele. Em países que não flutuam, né? Que não ficam nesse risco, que é o que a gente chama do risco Brasil também, né? Então, existe o JP Morgan, ele cria esse índice onde ele acaba encontrando quais são os países que não tem. Aí fica uma dica, olha, vale a pena a gente dar uma olhadinha depois nesse índice do JP Morgan para poder entender um pouquinho do que é o risco país, né? Aí a gente vê o risco país do Brasil, o risco país do Japão, e a gente começa a entender, então os investidores estão ali olhando o banco mais antigo, um dos bancos mais antigos do mundo, que é o JP Morgan, dando uma referência sobre quem são as reservas de mercado, reserva por seguro, né? Exatamente. E realmente, como a gente estava comentando antes, né?
o Japão ele teve um crescimento muito grande depois da Segunda Guerra Mundial, né? Se não fosse aquela questão daquela crise, né, há 30 anos atrás, era cotado para ser uma das grandes potências mundiais junto com os Estados Unidos, né? Então, por isso que se torna uma moeda forte, ela é uma economia forte, tem uma das maiores fábricas do mundo, né? Que são as fábricas da Toyota, fábricas da Nissan, que produzem carros para o mundo inteiro. 14% hoje das exportações do Japão é carros, né? Então, por isso que ela se torna uma economia muito forte, né? A gente ia comentar um pouco sobre o FONC também, mas foi aquela água de salsicha, né? Que não resolveram nada com nada, não falaram nada com nada. Acho que nem o mercado nem movimentou porque não acreditou em nada, né? Ele não falou, ele não deu perspectiva de aumento, ele disse só que ia acontecer dentro daquele 0,20 que ele já estava falando, né? Ou enquanto não mudou nada do último discurso. Não mudou nada. E é isso aí, pessoal. O problema é que quando mudar, vai mudar de uma vez. Eu vou postar daqui a pouquinho o que aconteceu nas últimas crises com a taxa de juros. Para você entender que quando o Banco Central age, quando o Fed age, que o Fed não é o Banco Central, mas quando o Fed age, ele age rápido, de uma vez. Então ele vai desaportar, ou melhor, ele vai desaportar de uma hora para outra, né? E ele não vai dar muito aviso, não. Eu vi ali que o Roger perguntou também por que se aumenta a taxa de juros, valoriza a moeda, né? É que quando aumenta a taxa de juros, tem menos moeda no mercado, né? Tudo que é escasso, ele aumenta de valor, né? Então, imagine que hoje, por exemplo, a taxa de juros dos Estados Unidos está quase zero. Então, você vai emprestar 100 mil, você vai pagar 100 mil, né? Agora começa a subir a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro para empréstimo, menos dinheiro no mercado, menos financiamento, aí gera uma escassez, o dinheiro fica mais caro, né? A gente pode falar mais um pouco sobre isso nas próximas lives aí também, ou no Consist App lá também tem Forex Mentalista lá, ó. Você que não entende os dados econômicos, está perdendo, hein? Porque lá no Forex Mentalista o Marcel explica tudo bem certinho lá para você conseguir entender. Tem um vídeo lá exatamente sobre esse assunto, aí, taxa de juros. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, valeu mesmo, obrigado por vocês estarem com a gente aí mais uma vez, né? A gente morre de medo de vir aqui e não tá ninguém, né, junto com a gente, então vocês estão sempre aí com a gente fica feliz. E sexta-feira estamos aí de novo, às 4 horas, né? Se não mudar o horário, mas eu acredito que às 4 horas mesmo a gente vai estar de novo aí fazendo a live, tá bom, pessoal? Obrigado, obrigado, Marcos. Um abraço. Obrigado, Marcel, mais uma vez. Obrigado, Felipe. Valeu. Obrigado, William, se estiver ouvindo a gente. Obrigado pela participação. E tchau, até semana que vem. Valeu, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.